Descubra a mente que encontra paz profunda sob ondas serenas em um mundo oculto. As ondas quebravam na praia, sussurrando segredos guardados por gerações. Clara sentia isso em seu íntimo, um lamento suave que ecoava sua dor. Sua avó havia partido, e a casa à beira-mar, agora vazia, parecia repleta de ecos. A cabana, com suas janelas empoeiradas e paredes desgastadas, era um labirinto de lembranças. Sentia-se perdida, entre o peso das obrigações e o anseio por liberdade. E aquele lugar, tão querido, agora era um lembrete constante de sua solidão. Enquanto limpava a cabana, Clara tropeçou em uma caixa de madeira, escondida sob uma pilha de livros antigos. Suas mãos tremiam na expectativa. Dentro, encontrou um diário. Suas páginas amareladas prometiam histórias que talvez ela nunca tivesse ouvido. Quando abriu, as palavras dançaram à sua frente, como as ondas no mar. Contos de amor intenso, coragem e grandes aventuras. A cada página lida, um nó na garganta de Clara apertava mais. Sua avó vivera uma vida cheia de sonhos, enquanto ela se sentia paralisada pela rotina. As palavras eram como música. Siga suas paixões, mesmo que o mar esteja revolto. Clara olhou pela janela. O oceano parecia calmo, mas seu coração estava em tempestade. O que ela realmente desejava? O que a impedia de buscar? Nesse momento, uma jovem artista encostou-se na porta. Maia. Com pincéis no cabelo e uma paleta de cores nas mãos. Observou Clara e sorriu. Esse lugar tem uma energia incrível, não tem? A arte flui mais fácil aqui. Clara se surpreendeu com a conexão instantânea. Maia parecia livre, alegre. Você já tentou pintar as ondas? Elas têm histórias para contar. A ideia a intrigava. O medo de mudar era grande, mas talvez fosse hora de arriscar. As semanas passaram e a cabana se transformou em um ateliê improvisado. As cores de Maia se misturavam às lembranças de Clara, enquanto ambas exploravam novas formas de expressar suas emoções. Entretanto, cada novo traço no papel era para Clara como abrir feridas antigas. A dor da perda a assombrava. O diário revelava segredos, mas as memórias de sua avó também estavam cheias de sombras. O que mais estaria escondido nas páginas? Que segredos guardava? Em uma tarde ensolarada, enquanto Clara se aprofundava nas páginas, um nome chamou sua atenção: Carlos. A caligrafia era suave, mas o relato sobre o amor não correspondido trouxe um aperto no coração. Clara não sabia que a avó havia conhecido alguém que a fez sentir assim, tão intensamente. O que isso significava? Seria possível que sua avó, a mulher forte e sábia, tivesse suas próprias inseguranças e medos? As ondas continuavam quebrando na praia, e a mente de Clara se enchia de perguntas. Poderia ela seguir os passos da avó e reencontrar sua própria voz? O que mais o diário poderia revelar? E como isso mudaria seu futuro? O mar, seus segredos e suas ondas a aguardavam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava absorta nas palavras do diário, a mente afundada em perguntas, quando um ruído repentino a destacou da leitura. O ranger agudo a fez sobressaltar-se.
O porta da cabana se abriu com um empurrão violento. Maia, que estava fora, olhou rapidamente para Clara com uma expressão que misturava preocupação e fúria. Clara, você precisa ver isso! Gritou Maia, a voz trêmula. O coração de Clara disparou. O que estaria acontecendo? Abandonou o diário e seguiu Maia até a porta. O sol estava se escondendo atrás das nuvens, a atmosfera quase carregada de uma tempestade iminente. No horizonte, uma figura obscurecida surgiu. Clara franziu a testa, tentando enxergar melhor. — Quem é aquele? Perguntou confusa. — Não sei, Maia respondeu, mas seus olhos estavam fixos na silhueta. — Parece que vem em nossa direção. Conforme o indivíduo se aproximava, o reconhecimento a atingiu como uma onda do mar. Era um homem alto, com cabelo bagunçado e olhar sombrio. Era Carlos, o mesmo Carlos das páginas do diário, o nome que havia despertado tanta curiosidade. Mas o que mais a abalou foi a expressão dele. Angústia e desespero se fundiam em seu rosto. — O que você está fazendo aqui? Clara disparou, sem coragem de detê-lo. — Eu preciso falar com você. — Com vocês, ele disse ofegante. — É sobre sua avó. O ar ficou pesado, as palavras como pedras na garganta de Clara. O diário revelava apenas um amor não correspondido, algo que na mente de Clara parecia tão distante, mas algo naquele olhar dizia que a realidade era muito mais sombria. — O que você sabe sobre ela? Maia perguntou, inclinando-se um pouco, ansiosa. Carlos hesitou. Olhou ao redor, como se temesse ser ouvido. O medo preenchia o silêncio. Ele se aproximou mais, baixando a voz. Sua voz estava em perigo. Isso não era um amor qualquer. Havia algo mais. A voz dele falhou por um segundo. Havia segredos. Segredos que poderiam ter mudado tudo. Clara sentiu um frio na espinha. O diário a atraía, mas também a deixava assustada. As palavras ali eram como matizes em uma tela, mas agora o que Carlos sugeria a fazia questionar cada pincelada que havia feito ao longo daquelas semanas. — O que quer dizer? O que você sabe que eu não sei? Sua voz tremia, um aperto no estômago. — A sua avó, ele começou, mas a voz dele falhou novamente. Ela se envolveu com pessoas perigosas. Não era só um amor não correspondido. Era algo mais sombrio. Clara ficou pasma. Como ela não soubera de nada? Como isso não estava nas páginas do diário? Um grito rasgou o silêncio. Alguém aparecera na praia, correndo em direção a eles. Clara virou-se e viu uma mulher que se aproximava. O coração dela despencou. Era Sara, uma figura do passado que havia deixado a cidade, especialmente após a partida da avó. Mas o que ela estava fazendo aqui? — Clara! Sara gritou, os olhos arregalados, algo entre medo e urgência. — Ele não é quem você pensa que é. A revelação a desestabilizou. O que estava acontecendo? Carlos olhou para Sara com raiva e depois para Clara. A tensão no ar era palpável. A praia, que antes era um lar de memórias serenas, agora se transformava em um cenário de revelações aterradoras. Clara, sufocada de perguntas, sem saber em quem confiar, sentia a tempestade dentro e fora dela. Os segredos, agora expostos na luz do dia, pareciam mais sombrios do que suas piores suposições. E a única coisa que Clara sabia era que sua vida havia mudado para sempre. O mar rugia, enquanto ela se via à beira de um desfecho desesperador e, ao mesmo tempo, promissor. O que mais estava por vir? Clara estava paralisada, o alvoroço de emoções a assolando. O grito de Sara ainda ecoava em sua mente. As palavras de Carlos faziam seu coração disparar. Ele não é quem você pensa que é, reverberava. O olhar de Carlos estava tomado de desespero, enquanto de Sara pulsava uma urgência ameaçadora.
O ar parecia pesado, denso, com um misto de curiosidade e pavor. O que você está dizendo? Indagou Clara, sua voz arrastada pela confusão. Dava um passo em direção a Sara, mas não conseguia desviar o olhar do homem que tinha à sua frente. Clara, você precisa saber a verdade. A voz de Sara estava trêmula, mas firme. Carlos não é só um nome do diário. Ele era muito mais que um amor não correspondido para sua avó. Ele fazia parte de algo muito mais sombrio. As ondas batiam cada vez mais forte na praia, como se o mar também estivesse envolvido na tensão do momento. Carlos encarou Sara, uma fúria misturada à impotência em seu olhar. De que você está falando? Clara estava aflita agora, a necessidade de entender sufocando-a. Por que tudo parecia tão distorcido? Carlos, Sara começou, mas uma respiração funda interrompeu suas palavras. Ele era parte de um grupo envolvido em coisas ilícitas, Clara. Sua avó se viu no meio disso. Você não sabia? O mundo de Clara desabou. Os sussurros do diário, as promessas de amor e sonhos, tudo começou a parecer uma ilusão. Havia um passado obscuro que sua avó não havia compartilhado. Um passado que a conectava a Carlos de maneira que ela mal podia imaginar. O que mais estava escondido nas páginas amareladas? Você está mentindo! Gritou Carlos, tentando interromper a narrativa, mas Clara estava hipnotizada pelas palavras de Sara. Eu não estou, a amiga retrucou, fazendo um movimento com a mão. Sua avó fugiu desse mundo, Clara. Achava que poderia deixar isso para trás, mas parece que não deu certo. E naquele instante, tudo parecia girar em torno de Clara. O medo a envolveu em um abraço gelado. Cada revelação a fazia se sentir mais perdida. O amor que ela idealizava na sua avó era constituído por segredos, enganos e medos. Logo o passado a confrontava como um tsunami implacável. De repente, uma explosão de luz cortou a escuridão do céu. O som de um trovão retumbou, quebrando a tensão do momento. Era se o céu tivesse decidido se manifestar, alimentando a tempestade emocional que invadiu Clara. E foi então que, ao olhar para Carlos, ela viu algo incomum. Uma tatuagem no seu pulso, semelhante a um símbolo do diário, o mesmo que estava desenhado nas margens das páginas amareladas. Algo não se encaixava. O que é isso? Apontou, com a voz entrecortada. Você tem a mesma tatuagem que está no diário. Carlos mordeu o lábio inferior, a cor de seu rosto desaparecendo. O choque no olhar dele fez seu coração gelar. Ele não podia mais esconder os segredos que o ligavam à sua avó. Havia algo mais, algo que unia os três, um fio invisível de histórias entrelaçadas. Clara, começou Carlos, mas a intensidade do momento foi interrompida por um novo grito que ecoou pela praia. Um corpo surgiu nas ondas, empurrado pela maré. Clara gelou ao reconhecer o rosto. Era o irmão de Carlos, Lucas. A cena se tornou um pesadelo. Lucas estava inconsciente, uma mancha escura se espalhando através das águas. Um grito cortou a brisa. Socorro! As peças do quebra-cabeça estavam se soltando rapidamente. O que mais Clara precisava descobrir? Os segredos agora não eram apenas dela, mas de todos ao seu redor. E a tempestade tinha apenas começado. Clara estava paralisada, o cérebro a mil com os gritos e as revelações. O corpo de Lucas jogado nas ondas era uma imagem grotesca, um pesadelo vivo. O mar parecia engolir qualquer esperança que restava, e a escuridão do céu só ressaltava a confusão em sua mente. O coração dela disparava, enquanto milhares de perguntas lutavam para escapar. O sentimento opressor de desespero a envolvia, como o cheiro do mar misturado ao medo. Clara! Sara produziu um som trêmulo ao colocar a mão no ombro da amiga.
Nós precisamos ajudar. A urgência na voz dela cortou através do pânico. Carlos hesitou, a fúria e o medo em sua expressão. O olhar de desespero que se formava em algo pequeno e metálico deslizou pela areia. Um objeto brilhante surgindo do bolso de Lucas enquanto as ondas arrastavam seu corpo. Clara se inclinou para pegar aquilo. A mão dela tremia, a confusão cobrindo sua mente como uma neblina. Era um medalhão, um símbolo que ela reconhecia do diário. A mesma marca que Carlos tinha no pulso. Mas algo mais soprou como um vento forte, fazendo sua respiração falhar. Um nome gravado em uma das faces. Ana. Isso é, Clara sussurrou, mas as palavras foram tomadas pela surpresa. O que você encontrou? Maia perguntou. Curiosidade e medo misturados enquanto olhava para o medalhão. É o nome da sua avó. Oh, Carlos, pálido, deu um passo à frente. Suas mãos estavam agora em punhos cerrados. Como isso pode estar aqui? O ambiente ficou tenso. Clara mal percebeu quando o mar começou a se agitar. As ondas pareciam tão violentas quanto a tempestade em seu coração. O medalhão fez com que sua mente girasse. Era como se cada palavra do diário a tivesse empurrado para este momento de revelação. A ligação entre todos ali estava mais forte do que ela imaginava. Isso significa que... Lucas sabia de tudo? Clara olhou para Carlos, tentando decifrar o que estava acontecendo. A expressão no rosto dele era como se fumos se entrelaçassem, esfumaçando a verdade. É isso, Sara falou, cada vez mais agitada, olhando ao redor com desconfiança. Lucas não estava apenas aqui por acaso. Ele sabia. E se ele estivesse tentando te proteger? Clara sentiu um nó na garganta. O queixo dela tremia. A resposta nunca era simples. O peso das palavras de Sara a atingiu em cheio. Antes que pudesse digerir isso, algo estalou no ar. Um estrondo ensurdecedor, como um trovão retumbante. E então, no pico da violência do mar, Clara viu uma sombra se movendo por entre as ondas. Não era apenas Lucas, era algo mais. A figura emergiu do mar com uma força inesperada. Uma mulher de cabelo escuro e olhos que brilhavam com uma intensidade hipnotizante. Clara sentiu um frio na espinha ao perceber que a mulher tinha o mesmo medalhão que Lucas. Não pode ser. Clara mal conseguiu sussurrar. Quem é você? Eu sou Ana, a mulher gritou. A voz forte, misturada ao rugido do mar. Cheguei para recolher o que é meu. As ondas cresceram e Clara viu o tumulto nas expressões de todos ao seu redor. Carlos foi o primeiro a reagir. Ele ficou sem palavras, enquanto o olhar de desespero se transformava em reconhecimento e pânico. Você não pode estar aqui, ele gritou, a voz traindo o terror. A atmosfera estava carregada. A verdade, até então escondida, flutuava à flor da pele. Clara olhou de Carlos para a mulher de maneira frenética, sentindo o mundo inteiro desmoronar ao seu redor. O que estava acontecendo? Que segredos mais se escondiam sob as ondas do passado? As palavras de Ana cortaram o ar como um golpe. Vocês acham que conseguirão esconder a verdade? A história não acaba aqui. O que foi esquecido deve ser lembrado. O coração de Clara apertou. O medalhão em sua mão parecia queimá-la, a conexão se tornando pesada como chumbo. A tempestade no céu agora refletia a batalha dentro dela. Quem era aquela mulher? O que ela sabia? O que mais havia nas páginas do diário? Era hora de descobrir, mas o custo poderia ser alto. Ana avançou, as ondas quebrando em turbulência ao seu redor. O olhar dela era intenso, quase hipnotizante, e aquilo fez o coração de Clara disparar. A conexão era clara, um fio invisível de tensão entre elas. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um raio cortou o céu,
iluminando a cena com uma luz ofuscante. O estrondo do trovão ecoou pelos ares, misturando-se ao grito desesperado de alguém. Clara! Maia gritou, puxando a amiga para trás. Cuidado! Mas o espaço entre eles estava cheio de uma energia estranha. Ana estava se aproximando, e Clara sentia que o futuro dela estava prestes a mudar. O medalhão em sua mão parecia pulsar, como se estivesse vivo. Você não pode trazer a verdade de volta, Carlos disparou, a voz entrecortada pela raiva e susto. Você não sabe o que está fazendo. Ana sorriu de forma enigmática, como se tivesse uma resposta que ninguém ali pudesse entender. A verdade nunca esteve perdida, filho. A palavra filho cortou o ar como uma faca. Todos ficaram em silêncio, absorvendo o impacto daquela revelação. Carlos deu um passo para trás, a expressão dele transformando-se em pura confusão. O que você disse? Ele respirou pesadamente, os olhos arregalados. Ele não sabe, Clara começou, mas a interjeição de Ana a interrompeu. Como poderia? Não é verdade, Carlos? Você nunca se perguntou por que sua mãe sumiu? Os olhos de Ana cintilavam com um brilho sombrio. Clara sentiu que havia um abismo se abrindo sob seus pés. A tensão na praia era palpável. Carlos parecia estar em choque. Minha mãe? Ele sussurrou. Então, em um momento de pura revelação, a verdade atingiu Clara como uma onda gigante. Ele não é só um garoto perdido, mas o filho de alguém que estava entrelaçado na vida de sua avó. Você é filho dela? Clara mal conseguiu pronunciar. Carlos olhou para ela, o rosto contorcido de dor. Era como se algo dentro dele tivesse quebrado. O que você quer dizer? Ela nunca... Mas então, as palavras evaporaram em um arrepio de terror. Ana encostou-se nas ondas, as gotas de água parecendo dançar ao seu redor enquanto ela falava. Clara, Carlos, a ligação entre nossas famílias é mais profunda do que imaginavam. Sua avó e eu éramos amigas, irmãs de uma forma. Um segredo foi guardado. E agora ele voltou para nos assombrar. A tempestade ao redor se intensificou, fazendo a areia voar e o mar rugir. Clara olhou de um para o outro, sem entender. O diário, a dor, os segredos, tudo se entrelaçava em algo que ela nunca poderia imaginar. Então, quando tudo parecia estar aqui, a maré se virou de uma forma inesperada. Lucas, ainda inconsciente, foi arrastado mais para frente pelas ondas. A consciência de que isso não era um acidente, mas uma intervenção sombria, cortou como uma lâmina. Não! Maia gritou, mas antes que pudessem fazer algo, um brilho ofuscante surgiu em meio às águas turvas. Uma sombra negra emergiu junto a Lucas, e com um movimento súbito, o mar parecia puxar os dois juntos. Clara e Carlos assistiram paralisados. O que está acontecendo? Carlos sussurrou, mas já não havia resposta. Ana levantou os braços como se invocasse algo. O que foi escondido deve voltar. O que vem depois de hoje será transformador. Uma explosão de luz iluminou o céu, e Clara sentiu a verdade sobre sua avó, sua identidade e sua ligação com Carlos se desmoronando como um castelo de cartas. O medalhão queimou em suas palmas, e ela soube que tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar. E no ápice do caos, enquanto o mar clamava por respostas e segredos estavam prestes a emergir, um grito cortou a noite. Clara! Era um chamado que vinha do outro lado da tempestade, e ela sabia que o futuro as aguardava, mas em que forma? O que mais estava escondido nas ondas desse mar traiçoeiro? Ana estava diante deles, a maré rugindo mais forte, como se o mar estivesse vibrando com a verdade que ela trazia. Clara olhou para a mulher, uma mistura de raiva e confusão em seu olhar. Como aquilo era possível? Porque toda essa revelação surgia agora, quando eles estavam à beira do abismo.
Você se foi! Carlos gritou, sua voz cortante na tempestade. Por quê? Eu fui afastada, Ana respondeu, sua voz intensa, quase como um eco das ondas. Mas agora está na hora de confrontar o que foi esquecido. Clara sentia o coração acelerar. O medalhão em sua mão pulsava como se estivesse vivo. E de repente, algo se moveu nas sombras atrás de Ana. Uma figura era empurrada pelas ondas. Outra sombra emergiu, e Clara se deu conta de que não era só Lucas. Era uma mulher, desbotada pela água e pela luz do dia, mas Clara a reconhecia instantaneamente. Era sua avó, Ana. O grito dela esganiçado cortou o ar. Clara ficou paralisada. Que loucura era essa? A avalanche de emoções a atingiu como um golpe. Todas as verdades que tinha sobre a avó estavam prestes a serem destruídas. Minha avó? Clara murmurou, um nó na garganta. Como isso é possível? Tudo se entrelaça, Clara. Vocês não podem fugir do que está em suas raízes. Ana respondeu, e Clara sentiu uma urgência crescer nela. Mas naquele momento, uma onda enorme se ergueu. Cada segundo parecia uma eternidade. Clara viu sua avó lutar contra a força da água, e uma onda mais violenta se partiu, arrastando Lucas para o fundo do mar. O desespero foi palpável na praia. Maia gritou e Carlos avançou, mas o mar estava turbulento. Clara sentiu a pressão aumentando, como se não pudesse respirar. Não, não, não! Carlos berrou, tentando atravessar a água. O desespero ecoou nas rochas e Clara ficou paralisada. Ela já sabia que, mais do que amor, havia segredos que moldavam suas vidas. Mas o que estava acontecendo? A cabeça de Ana desapareceu uma fração de segundo, e depois ela emergiu com uma força que parecia sobrenatural. Os olhos dela estavam fixos em Clara. Você precisa acreditar em mim. Nós somos conectadas. A verdade é muito mais complexa do que pensavam. Clara engoliu em seco, atordoada. Por que Ana estava dizendo isso agora? Sua mente girava e o mundo ao seu redor parecia ruir. Quando olhou para o mar novamente, a figura de Lucas estava desaparecendo na escuridão. E então, algo excepcional ocorreu. O céu se iluminou com um raio, uma luz tão intensa que deixou todos temporariamente cegos. Quando a clareza voltou, um barulho ensurdecedor da água e um grito coletivo cortou o ar. Clara olhou para a espuma das ondas e viu algo flutuar. Uma caixa de madeira desbotada e velha subiu à tona. Era idêntica à caixa que encontrara na cabana. Olhe! Maia gritou, puxando Clara para mais perto. Isso pode ter algo a ver com Pudo. Clara hesitou, mas a urgência foi maior. As ondas estavam furiosas e, com um esforço tremendo, ela conseguiu alcançar a caixa. Assim que abriu, uma luz prateada se difundiu, revelando cartas dentro dela. Clara pegou algumas e, no momento que leu, um turbilhão de imagens e sentimentos tomou conta dela. Ela viu sua avó, jovem, rindo com Carlos ao lado dela. Mas um olhar sombrio passou pela feição do garoto. Um segredo obscuro escondido sob sorrisos. Não! Clara gritou, os olhos arregalados. O que mais você escondeu, Carlos? As palavras a golpearam com a força de uma tempestade. O que a imagem queria dizer? O que significava para aquela ligação? Ela se virou para Carlos, o coração batendo descompassado. Você sabia de tudo, não sabe? Tudo estava inscrito nessas cartas. Carlos, já encolhido, olhou para a caixa em suas mãos. E Clara viu medo misturado com raiva em seu olhar. Clara, eu não sabia! Não sabia que você era filha da Ana! As palavras escaparam e a verdade parecia uma lâmina afiada. As ondas seguiam rugindo e o céu ameaçava despencar. Agora, Clara sentia a dor de uma revelação sombria. O que se desdobrava diante dela era mais do que um amor perdido entre as gerações.
Eram vidas entrelaçadas por segredos desgastantes. Ela nunca imaginou que tudo poderia ser tão complexo. E então, enquanto o mar arrastava a caixa, Clara olhou para Ana e sentiu que a tempestade não era nada comparada ao que ainda estava por vir. Clara! O chamado ecoou novamente, mas agora ela sabia que as respostas não vinham só das ondas. Uma nova verdade emergia e poderia mudar tudo. O que mais a próxima onda traria? Clara estava paralisada, o coração em um frenesi. O peso da caixa em suas mãos parecia pulsar com cada batida do seu coração. As cartas dentro dela eram a chave para a verdade, mas a emergência na praia estava prestes a sufocá-la. A imagem da sua avó, mais vívida do que nunca, transformava suas memórias em um quebra-cabeça emaranhado, e a interrogação sobre Carlos a deixava angustiada. Carlos estava em choque, tentando processar a revelação de Ana. Ele olhou para Clara, a dor em seu olhar transparente. Eu não sabia que tudo isso estava conectado. Sua voz tremia, mas antes que pudesse continuar, um grito atravessou a tempestade como um trovão. Clara, venha rápido! Era Maia com os olhos arregalados, apontando para o mar agitado. O pânico estava claro em sua expressão. Clara se virou e ficou paralisada. Onde Lucas estava? Onde a figura da mulher havia desaparecido? Ela não viu a silhueta dele, mas as ondas estavam revoltadas, um sinal de que algo terrível estava por vir. Num impulso, ela correu em direção à água, a adrenalina fazendo seu corpo pesar, inconsciente de que mais segredos estavam prestes a ser revelados. Lucas! Ela gritou. Sua voz foi um eco perdido na tempestade. O mar rugia. Uma onda imensa despencou, pronto para levar tudo com ela. O coração de Clara batia rápido. O que ela faria? Daria tudo para resgatar Lucas, mas o medo a paralisava. Então, a água começou a recuar de forma estranha. Uma puxada, empurrando tudo para o centro do oceano. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Carlos a seguiu, os olhos dele se arregalando diante do que o cercava. Mas o que veio a seguir fez a respiração dela parar. Uma figura surgiu das profundezas, puxada pelas ondas, e Clara ficou mais próxima. Era Lucas, mas não estava sozinho. Uma mão, forte e musculosa, o segurava. Clara piscou, seu coração gelando. Era a figura de um homem que ela conhecia de algum lugar. Alguém que o diário mencionava, mas que nunca quis acreditar que poderia ser real. O mistério de tudo estava se aproximando, e então, como se as peças se encaixassem, Ana começou a falar, mas suas palavras foram soterradas pelo estrondo de um trovão. O que aconteceu na verdade, Ana disse, foi que Lucas e Carlos vão além do que todos pensavam. Eles são irmãos. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Clara sentiu um nó na garganta ao olhar para Carlos, que agora estava completamente em choque. Ele balançou a cabeça, como se tentasse negar o que acabara de revelar. Não, sussurrou Carlos, segurando a cabeça com as mãos. Isso não pode ser verdade. Clara olhou entre Carlos e Ana, confusa. As peças do quebra-cabeça flutuavam na superfície de sua mente sem encontrar um encaixe. O que mais tinha sido escondido? O que isso significava para sua avó e para as memórias que guardava no diário? Um novo olhar sobre tudo isso mudava tudo o que conhecia. Neste momento de paralisia emocional, Lucas, finalmente, conseguiu se soltar das ondas e surgiu fraco, mas consciente. Ele sorriu para Clara, mas o olhar dele estava cheio de dor. O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. O peso da revelação pairava no ar
como uma tempestade prestes a explodir. Clara e Carlos se entreolharam, o mar ainda rugindo ao fundo. E naquele instante, uma sombra escura flutuou em meio às ondas. Um objeto apareceu, uma caixa semelhante à que Clara tinha em mãos. O que mais estava escondido ali? O relógio do destino parecia ter parado. O que mais aquelas águas poderiam revelar? A verdade sobre suas vidas estava se desdobrando em direções inesperadas, e não havia como voltar atrás. Clara sentiu o medo e a coragem misturando-se em seu coração. O que seria da próxima onda, da próxima revelação? O mar, com todos os seus segredos, estava apenas começando a contá-los. Clara estava firme, seus olhos grudados na figura que emergia das ondas. O medalhão ainda pulsava em sua mão, aumentando a tensão ao redor. Lucas, fraco, tenta entender a situação, mas a revelação de Ana estava pesando sobre todos como uma tempestade prestes a estourar. O fato de Carlos ser seu irmão fazia cada momento parecer um filme. Você é meu irmão? Carlos murmura, o desespero e a incredulidade estampados em seu rosto. Eu não sabia! Lucas exclamou, a voz tremendo. Ele parecia derrotado e o choque tirou suas forças. Clara sentiu uma mistura de pena e confusão. Como tudo isso poderia ser verdade? Então a água se agitou ainda mais. Clara olhou de relance para o mar. A raiva das ondas parecia ecoar com as emoções dentro dela. Instantaneamente, uma nova onda, bem maior que as anteriores, se formou e se direcionou para a praia. Clara balançou a cabeça, sabendo que nenhuma outra descoberta era esperada naquele momento. Cuidado! Gritou Maia, puxando os outros para trás. Mas a força da água foi arrastadora. A onda estourou, inundando a praia, cobrindo tudo em sua passagem voraz. Clara sentiu que seria levada, mas lutou. Com um esforço inesperado, ela agarrou a mão de Carlos, puxando-o e Lucas para longe da água. Vamos! Gritou Clara, mas o pânico transparecia em sua voz. As ondas continuavam a rugir e suas mentes estavam em desordem. O medalhão, quente em sua mão, parecia um aviso. Finalmente, a cena encontrou uma calma momentânea. Soluços e respirações pesadas preenchiam o ar, mas não havia tempo para recuperar o fôlego. Ana, com seus olhos brilhantes, cortou o silêncio. O verdadeiro segredo é muito mais complicado do que pensam. Sua voz ressoou, e um silêncio mortal tomou conta do grupo. Clara olhou para Ana ansiosa, mas a mulher continuou. O que aconteceu foi que vocês não são apenas ligados pelo sangue. A pausa na voz dela criava uma expectativa crescente. Vocês são parte de uma antiga linhagem. Sua avó e eu éramos parte de um pacto. Pacto? Que pacto? Lucas sussurrou, e a incerteza pairava como um manto pesado sobre eles. Um pacto com forças que vocês nem conseguem imaginar, Ana disse, como se estivesse revelando algo que tinha guardado por séculos. E perspectivas que podem mudar tudo. O que aconteceu com sua avó, o amor dela, é a chave para isto. O vento aumentou e Clara sentia pressão em suas têmporas. O mar, como um gigante despertado, continuava a se agitar. Então, numa fração de segundo, a verdade foi revelada. Antes que qualquer um pudesse reagir, um clarão ofuscante surgiu do medalhão na mão de Clara. Uma luz prateada disparou, e a caixa flutuante que eles acharam se iluminou de uma maneira que nenhuma de suas mentes poderia processar. Clara olhou para Lucas e seu coração despencou ao perceber que a luz se canalizava para ele. Cuidado! Clara gritou, mas era tarde demais. A luz engoliu Lucas completamente. Ele gritou um grito estridente, não de dor, mas de transformação. O que estava acontecendo? Clara se sentiu tonta, enquanto observava uma energia vibrante surgindo em torno dele.
Ana, no entanto, ficou paralisada, os olhos arregalados em horror. Não, você não deve interferir! Ela gritou, mas não havia como devolver o que fora selado. E naquele instante fugaz, o corpo de Lucas desapareceu, absorvido pela luz, e em seu lugar, em uma fração de segundo, uma figura apareceu em pé. Não exatamente Lucas, mas alguém com características que Clara reconheceu. Um homem alto com um olhar profundo e cabelos ondulados, uma cópia de Lucas, mas mais forte, mais perigoso. E atrás dele, sombras começaram a se formar como vultos nas ondas. Agora que todos estão aqui, podemos começar, disse a nova figura, com um sorriso que gelava o sangue de Clara. A tensão se tornou palpável e o horror tomou conta. O que você é? Clara indagou, a voz falhando. Mas o que mais chocou foi a troca de olhar entre Carlos e a nova entidade. Eu sou o que sempre deveria ter sido, e agora, com a linhagem completa reunida, o ciclo será completado. A figura sorriu. E com isso, todos no grupo perceberam que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O que mais estava por vir? Qual era o propósito desse novo ser? Clara sentiu um frio na espinha. O que o mar ainda escondia? A figura diante deles sorriu de um modo que gelou o sangue de Clara. Lucas havia desaparecido naquela luz intensa, e agora o homem que se materializava tinha uma aura estranha, como se estivéssemos diante de algo que transcendia a realidade que conheciam. Agora que todos estão aqui, podemos começar, ele reiterou, a voz ecoando nas ondas. E o que deveria ser um momento de revelação se tornava uma armadilha em cada uma das palavras ditas. Clara estava em choque. Como alguém poderia simplesmente aparecer assim? Ela olhou para Carlos, que parecia tão perdido quanto ela. O que ele pensaria ao saber que Lucas, o irmão que nunca conheceu, havia virado parte de algo sem explicação? O medo apertava seu peito enquanto o significado da presença daquela figura se desenrolava diante deles. Então, o homem inclinou levemente a cabeça e, com um gesto decidido, apontou para o lar agitado. A onda subiu, como se estivesse respondendo ao comando dele, e algo começou a se formar no horizonte. Quem é você? Clara perguntou, a voz tremendo. Eu sou parte do que sua avó sempre tentou proteger, ele respondeu, os olhos perscrutando cada um deles. E se você pensar que sabe a verdade, está muito enganada. A tensão aumentava. As ondas pareciam cada vez mais turbulentas e a tempestade envolvia todos ali. Então, de repente, Clara ouviu um grito de dor. Era Maia, cobrindo a cabeça, enquanto a força da luz do medalhão crescia. O coração de Clara disparou. O que estava prestes a acontecer? Não! Carlos gritou enquanto se virava para Maia, mas ela estava paralisada, seu olhar fixo na espuma do mar. Clara, desenhando um gesto rápido, puxou Carlos para perto, temendo que viria a seguir. A conexão entre eles, irmandade e amor aliada à compreensão, parecia sólida como as paredes da cabana de sua avó. A nova figura, com o ar de um líder, endireitou suas costas. O que sua avó guardou não é apenas sobre amor, é sobre poder. E vocês, todos, estão nele envolvidos de formas que nem mesmo imaginam. Nesse instante, a água explodiu, e com um relampejar de luz, Lucas emergiu novamente, mas ele não estava sozinho. Ele teve um olhar sombrio, uma expressão que fazia o coração de Clara afundar. Ao lado dele, uma mulher que Clara não tinha visto antes, mas seu olhar era familiar. O choque a atingiu como uma onda implacável. Aquela mulher tinha a mesma aparência que Lucas. Não, é impossível, Clara exclamou. A nova figura sorriu e Clara percebeu que não era só a aparência que os ligava. Era algo mais profundo, uma ligação maior,
A mulher tomou um passo à frente, olhando profundamente nos olhos de Carlos. Você finalmente a encontrou, irmão. Irmão? O pânico se instalou em Clara. O que isso significava? Eram todos ligados por causa do que havia acontecido na geração anterior, mas ainda havia um segredo a ser revelado. A traição, a dor que sua avó portava, tudo se entrelaçava em um emaranhado de relacionamentos que Clara mal começava a compreender. E essas vozes, da mulher e do homem, se mesclavam num sussurro. Não acreditem em tudo que parece claro. O amor de sua avó se perdeu em algo mais sutil, um pacto que não deveria ter sido pactuado. A verdade estava prestes a se desdobrar quando, de repente, tudo começou a desmoronar. Uma onda gigantesca, como um animal feroz, invadiu a costa. O horizonte escureceu e, no meio do caos, o novo ser soltou uma risada cortante. Agora vocês entenderão o que significa estar verdadeiramente ligados e como isso pode ter sido um erro. A luz prateada de Clara brilhou intensamente novamente, envolvendo-a em uma energia que a fez sentir como se estivesse se contorcendo. O mar rugiu e a praia ficou invisível ao ser engolida pela tempestade. O que mais estava prestes a ser descoberto? Os laços que uniam aqueles quatro na areia tornavam-se cada vez mais complicados e, no fundo de Clara, uma única certeza crescia. A verdade que haviam escondido era muito mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Quais segredos iriam emergir nesse vórtice de revelações? O vento batia forte, enquanto a figura que havia surgido do mar encarava Clara, Carlos e Lucas com um sorriso gélido. O choque pairava no ar, fazendo Clara sentir um nó na garganta. A transformação que Lucas tinha sofrido a deixava confusa. O que tudo isso significava? Ela tinha tantas perguntas, mas as ondas pareciam cobrar suas respostas com urgência. Ana, a mulher que havia trazido tantas revelações, estava agora mais próxima, seus olhos fixos na nova figura, como se esperasse por um sinal. O ruído do mar rugindo em sua volta era quase ensurdecedor. Mas Clara só podia pensar em uma coisa. Era hora de encarar a verdade. Não importava o quão dolorosa ela fosse. Lucas, Clara começou, tentando entender o que tinha acontecido com seu amigo. A voz dela saía tremida, mas firmemente. O que você se tornou? Com um olhar que misturava dor e determinação, Lucas respondeu. É complicado. O mar me revelou coisas que nunca soube, e agora eu sou parte disso tudo, parte de nós. O coração de Clara disparou. O que ele queria dizer? A ideia de que seus destinos estavam entrelaçados de uma forma tão profunda a assustava. Mas aquela não era a hora para hesitar. Era a hora de lutar. Temos que parar isso! Carlos gritou, o olhar fixo na nova figura que antes era seu irmão. Clara sabia que a batalha não era apenas contra o homem que se materializara, mas também contra os segredos que havia perdido no fundo do mar e nas páginas do diário da avó. Ana se adiantou e estendeu a mão, como se estivesse tentando acalmar os ânimos. A conexão de vocês não é apenas sanguínea, disse ela, a voz carregada de emoção. É uma linhagem que foi escondida. Precisamos unificar as forças para quebrar o ciclo. Antes que pudessem discutir mais um plano, a nova figura cravou o olhar e, com um gesto impetuoso, levantou os braços. As ondas começaram a se agitar e Clara sentiu a pressão aumentar ao seu redor. Ela olhou para o medalhão e algo dentro dela começou a ressoar. Com um golpe de coragem, estendeu a mão e falou: Não vamos deixar você controlar isso, e não vamos permitir que os erros do passado nos definam. A maré parecia hesitar pelo impacto das palavras de Clara, absorvendo a força de sua determinação. O homem sorriu, mas não era um sorriso de triunfo. Era uma expressão de curiosidade,
como se ele estivesse testando a coragem deles. Então que assim seja, declarou, a voz ressoando em meio ao vento. Num movimento explosivo, ele fez as ondas se levantarem ainda mais, como se provocasse um duelo entre a escuridão e a luz. Mas Clara sentia que as forças dentro dela começavam a se alinhar. Ela olhou para Carlos e Lucas, os pensamentos se encontrando. Juntos! Precisamos fazer isso juntos! Gritou. Com uma determinação renovada, os três se posicionaram lado a lado. As energias vinham de várias direções. O medalhão de Clara brilhava intensamente e, em um movimento sincronizado, todos estenderam as mãos para o céu. A luz começou a emanar deles, uma força que misturava amor, coragem e a verdade que havia sido escondida por tanto tempo. As ondas tremiam e, em um instante, a figura diante deles se contradisse. A luz que anteriormente emanava de Clara e dos outros envoltou tudo, como um manto que apaziguava a tempestade. A mulher que antes escondia tanto, agora se apresentava como uma guardiã entre mundos. Ana, com os olhos brilhando como nunca, soltou um grito de libertação. E assim o caos se acalmou. A percepção de que não eram apenas indivíduos em conflito, mas partes de uma história maior, trouxe um sopro de esperança. O novo ser, reconhecendo a união poderosa diante dele, desapareceu nas ondas, deixando para trás apenas um eco de seu poder. Uma nova paz começou a reinar na praia, enquanto o céu se limpava. As vozes se acalmaram. A tempestade deu lugar a um pôr do sol magnífico. Clara, Lucas e Carlos, juntos novamente, respiraram aliviados. A verdade tinha vindo à tona, e cada um deles agora tinha a chance de reescrever seu destino. Mas as perguntas continuavam a pairar no ar, como o cheiro do mar que permanecia após a tempestade. O que fazemos agora? Lucas perguntou, olhando para Clara com um misto de esperança e incerteza. Clara sorriu, uma centelha de determinação em seus olhos. Agora, nós escrevemos nossa própria história. Vamos descobrir o que mais o mar ainda pode nos ensinar. Estamos juntos nisso. Enquanto a brisa do mar acariciava seus rostos, uma nova jornada estava apenas começando. E antes de terminar, preciso de você aqui comigo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Agora é a hora de se juntar a nós.